Porque quando a gente fala assim, amém, é assim seja. E todas as vezes quando você libera algo sobre os seus filhos e eles dizem amém, eles estão concordando com aquilo que você liberou sobre a vida deles. Estamos aqui mais uma vez para estar trazendo ensino, trazendo algo que possa edificar a tua casa, edificar a tua família e mais uma vez colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos levantado como casal, como família, de levar a palavra para a edificação dos lares. Não é isso, Ivânia? Amém. O nosso coração sempre está disposto, disponível a receber tudo aquilo que o Senhor tem para liberar, para transbordar, que nós venhamos transbordar, que não seja por nós, mas através de nós Ele possa ter a liberdade de falar ao seu coração, tudo aquilo que Ele precisa fazer neste tempo sobre a sua casa, sobre a sua família. É isso aí. E como nós estamos aqui falando, até o tema dessa reflexão de hoje é a respeito do poder das palavras. O quanto é importante as palavras que declaramos, falamos, profetizamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Mas hoje vamos enfatizar mais uma vez a respeito dos nossos filhos. O quão é importante nós profetizarmos bênçãos para os nossos filhos. Para início eu queria ler um versículo que está em Provérbios 18, versículo 21 de Provérbios 18. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha que versículo forte. Provérbios nos ensina muito, né? E hoje esse versículo ele vem falar do poder da língua. Que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E nós vamos comer o fruto das palavras. Isso é uma verdade. Nós cremos na verdade da Bíblia. E isso é uma realidade também dentro dos lares. Porque quantos são os filhos que a gente já acompanhou, que a gente já viu, que foi gerado, que foi criado dentro de um lar onde a atmosfera das palavras que regia dentro daquele lar, dentro daquela casa, eram palavras movidas a brigas, a discussões, palavras regadas de negativismo, palavras que eram lançadas até mesmo de uma forma que diminuíam os filhos, as crianças. Exemplo, chamando a criança de burro, declarando que a criança só fazia as coisas erradas, declarando que aquela criança nunca ia ser nada. Então, quantos foram, os lares que a gente já acompanhou, que a atmosfera das palavras dentro desses lares eram regidas desse jeito, através de profecias ruins, palavras ruins, palavras declaradas sobre os filhos que traziam esse negativismo para o seu lar. E um outro versículo que diz, até em Provérbios também 15:4, o falar amável é árvore de vida. Olha que lindo. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. O que nós escolhemos para os nossos lares? Esse vídeo para você, pai, para você, mãe, nesse dia, nós queremos trazer a consciência para você, desde agora ao início, trazer a consciência que tipo de palavra você tem profetizado na tua casa, que tipo de palavra você tem regado o ambiente da tua casa.
Provérbios 15:4 eu vou repetir. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Esse falar enganoso, Silvânia, eu entendo que é até mesmo quando os pais declaram sobre os seus filhos algo que não é real. O real é o que a palavra diz. O que Deus declarou através da palavra sobre os nossos filhos. Que eles são nação eleita, que eles são sacerdócio real, né? Nação santa, né? Muitos pais excluem os seus filhos através das palavras, mas a palavra diz que eles são nação eleita. Sim. O povo escolhido de Deus. Sim. Entende? Então nós queremos trazer essa reflexão para você, pai. Quais as palavras que vocês têm declarado na sua casa? Mas eu quero enfatizar nas palavras de bênção. Nós temos que transferir as palavras de bênção para os nossos filhos. A palavra diz que as bênçãos elas alcançarão até 1000 gerações na nossa família, na nossa descendência. E as palavras ela tem que seguir também essa hierarquia, essa genealogia. Sim. Sim, entende? Nós temos que declarar a palavra para os nossos filhos, declarar a bênção para os nossos filhos e motivá-los a eles também fazerem isso com os filhos deles. Sim. Em Salmos 112, versículo 2, diz assim: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Olha o que a Bíblia fala para os nossos filhos, porque nós vamos declarar o contrário. Porque nós vamos falar o contrário. Se essa é a visão de Deus para os nossos filhos, Sim. que eles serão poderosos nessa terra. Então, quando nós, através de palavras às vezes ruins, nós diminuímos os nossos filhos, Deus já fala o contrário. Sim. Deus já fala que eles serão uma nação poderosa, que eles serão homens íntegros, Sim. serão pessoas íntegras nessa terra. E nós, como pais, nós temos que reafirmar isso nos nossos filhos. Sim. Trazer sempre essa palavra que Deus declara, nós também temos que reafirmar. Às vezes um filho, ele vem triste da rua, de uma escola, às vezes não foi muito bem em uma prova ou num dia de trabalho, e quando chega em casa, eles têm que encontrar palavras que tragam ele de volta. Sim. Relembrem quem eles são. Relembre quem eles são em Deus, daquilo que a palavra do Senhor diz na vida deles. Até você falando sobre bênção e maldição, né? E infelizmente nós temos a tendência de sempre lembrar muito mais das maldições do que das bênçãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós precisamos lembrar dessas bênçãos. Diante até mesmo de palavras, às vezes a gente só está repetindo um ciclo. Às vezes, quantas vezes eu já ouvi de mães falarem: eu não gostaria de falar, eu não gostaria de fazer, eu não gostaria de ser, mas eu estou repetindo tudo aquilo que a minha mãe fez comigo. Eu estou repetindo um ciclo. Quando eu vejo, eu já xinguei. Quando eu vejo, eu já falei o que não tinha que falar. E aí eu sempre falo, palavras, elas têm força, elas têm poder. E uma vez falada, talvez você sente com os seus filhos, né? Eu já tive algumas experiências, né, no impulso, às vezes nós falamos alguma coisa que entristece o coração dos nossos filhos, nós vamos lá, faz o caminho de volta, pede perdão, né? Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque uma palavra lançada, uma palavra falada, ela vai criar memórias. Ela vai ser gerado algo ali no coração daquele filho.
E quantas vezes é tão difícil aí, de criança, às vezes a gente tem costume, às vezes, de falar, se a pessoa não tomar cuidado, fala enquanto é criança e a criança não reage. Ela só escuta, fica quietinha ali. E aí ele vai reagir lá na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência. E aí os pais reagem tipo, o que aconteceu? Por que do nada ele ficou rebelde? Por que do nada ele se trancou? Por quê? E às vezes são sementes, né, que foi lançadas através de palavras sobre o coração, né, sobre a vida, né, dos nossos filhos, dos seus filhos. Então, assim, se é para liberar, libere bênção. Sim. Libere bênção, porque a maldição é até a 4ª geração. Olha a diferença, né? E a bênção, quantas gerações? Quantas gerações? Então, que a gente venha lembrar que a bênção, ela precisa prevalecer. Eu preciso liberar a bênção. E mesmo que o nosso passado, a nossa estrutura familiar, a nossa educação, e tudo certo com os nossos pais, e aí é assunto para outro tema, né? Falando até mesmo sobre maldição hereditária, de trazer essa cura sobre nós como pais, e entender que por mais que nós vivemos algum tipo de situação no passado, se nós vivemos algum tipo de maldição até mesmo, nós entendemos que nós precisamos quebrar em nós. Nós precisamos quebrar em nós, para que a próxima geração, para que os nossos filhos não venham colher, não venham viver experiências do qual às vezes o meu avô, os meus pais viveram, minha mãe falava assim, minha avó falava, e eu continuo falando. Então, assim, é tempo da gente despertar como pais, porque quanto mais nós liberarmos palavra sobre a vida deles, e palavras são sementes. Sim. Palavras são sementes. E ela vai frutificar. Essas palavras, elas vão frutificar. A questão, a questão é uma semente que ela vai frutificar algo bom ou algo ruim. Sim. E nós queremos deixar 2 estratégias para vocês, que nós usamos isso aqui em casa. Porque às vezes algumas famílias podem falar, mas a gente não tem tempo, eu não tenho muito acesso ao coração dos nossos filhos, do meu filho. E eu queria deixar 2 estratégias. Uma eu vou ler o versículo Salmo 128, do 1 ao 4. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do teu trabalho e serás feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Grava essa palavra, mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Aqui está uma oportunidade, essa palavrinha mesa, de você usar uma oportunidade de sentar à mesa, de estar à mesa com os seus filhos, com a sua família. Nós colocamos isso muito em prática aqui em casa, de sempre que possível sentar à mesa todos juntos e aproveitar o momento da refeição para acessar o coração dos nossos filhos, e através disso a gente declarar até mesmo palavras de bênçãos, dependendo do momento, da situação que eles estiverem vivendo. Sim. Então, aproveite essa oportunidade. Prepare a mesa, prepare o ambiente da refeição, pelo menos um dia da semana na sua casa, para que vocês usem isso como uma estratégia para lançar palavras de bênção sobre a vida dos teus filhos. E a outra estratégia que eu queria deixar aqui para vocês está em Números 6, do versículo 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Nós usamos muito esse versículo aqui todas as vezes que nós temos a oportunidade de declarar Sim. isso sobre os nossos filhos. Sim. Né, Silvânia? Sim. Seja em momentos simples. Sim. Às vezes eles estão indo para a escola. Tchau, mãe, benção. Nós temos esse hábito dos nossos filhos pedirem a bênção para nós e nós declaramos: Deus te abençoe. E quando eles vêm pedindo: mãe, tô indo para a escola, pai, tô indo ali. Vai, filho, que o Senhor te abençoe e te guarde. Sim. Olha a oportunidade, né? Simples. O teu filho está saindo de casa, o teu filho está indo fazer algo, falando de algo simples, ou até mesmo algo até um pouco mais importante, vai fazer uma prova, né? Importante, Sim. uma entrevista de emprego. Sim. Aproveite essas oportunidades. Sim. Né, Silvânia? Como é lindo isso, né? Até mesmo numa mensagem. Sim. Nós estamos em outro lugar. Filho, como você está aí? Ah, pai, mãe, aqui tá tudo bem. Então tá bom, filho, que o Senhor te abençoe e te guarde. Sim. Né? Temos esse hábito. Então aproveita essas oportunidades de declarar a palavra, de declarar a bênção através da palavra na vida dos seus filhos. Não espere eles procurarem vocês ou eles mesmo darem liberdade. Se você não tem essa liberdade com os seus filhos, aproveite esses momentos. Momentos Sim. de uma despedida, momentos de que eles vão para a rua, para algum lugar, vão fazer algo e vocês declararem a palavra. Aqui é um exemplo que que o Senhor nos entregou esse versículo para a gente sempre estar declarando ele sobre os nossos filhos. E busque no Senhor algo. Sim. Sim, eu sempre, para finalizar mesmo, aproveite todos os momentos, né, para instruir, para liberar bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, e que faça a sua parte para que eles possam receber aquilo e colocar em prática e tomar posse daquilo. Porque quando a gente fala assim, amém, é assim seja. E todas as vezes quando você libera algo sobre os seus filhos e eles dizem amém, eles estão concordando com aquilo que você liberou sobre a vida deles. Então que não perca a oportunidade. Todo o tempo. Abençoe o seu filho. Abençoe o seu filho, indiferente da situação que você esteja passando com ele. Sempre abra a sua boca, libere bênção sobre a vida deles, porque em algum momento isso vai prevalecer e frutificar. Bem, pega esse livro verde aí, Silvânia, para mim, por favor. O verde, da isso. O da mesa. Nós temos esse livro aqui como algo bem precioso para nós, tem muitos ensinamentos. E a autora, em um trecho, diz assim, ó: se o lar é onde nosso coração é formado, então a mesa é o local em que o nosso coração é conectado. À mesa, experimentamos o pão da presença, a presença redentora de Jesus, que fortalece nosso casamento, une nossa família e nutre nosso coração. Quando nós declaramos bênçãos, declaramos palavras de bênção sobre os nossos filhos, nós estamos fazendo igual esse trecho do livro diz aqui. Nós estamos nutrindo o coração do nosso filho. Nutrindo o coração dos nossos filhos de palavras de bênção. Ainda que lá fora eles possam escutar coisas diferentes. Sim. Eles vão saber de que as duas autoridades maiores sobre eles, que somos nós como pais e Deus, Sim. falam totalmente o contrário. Ainda que eles escutem palavras que tentam distorcer quem eles são, Sim. eles vão lembrar, porque o coração deles estará nutrido de palavra de bênção. Amém. Que você possa nutrir o coração do teu Em filho, nome de Jesus. da tua filha, Em nome de Jesus. bênção e influenciar o ambiente da atmosfera do teu lar com palavras de bênção e não de maldição. Declaramos que
A sua casa, ela será uma árvore de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Guarda a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.